Olá, pessoal. Então, vamos frisar mais um pouquinho a questão da nomenclatura dos hidrocarbonetos, relembrando como é que a gente constrói os nomes para esses tipos de composto. Olhe, nós sempre teremos a parte que é o prefixo, que indica o quê? A quantidade de carbonos que a gente vai ter na cadeia principal. Para cada quantidade de carbonos, nós utilizaremos um prefixo diferente, como vocês estão vendo aqui. Os mais usados são do 1 até o 10. E aí, Kelly, não vai ter estruturas com mais de 10 carbonos? Vai ter sim, só que as que a gente mais usa, as que a gente mais vê, as que a gente mais vai trabalhar, são só até 10 carbonos na sua cadeia principal, certo? Nós teremos nesse nome também um infixo, que indica o quê? O tipo de ligação que a gente tem entre os carbonos da cadeia principal. Então, se a gente só tiver ligações simples, a gente vai utilizar o infixo an, ligado ao prefixo, né, que a gente já comentou. Se a gente tiver uma ligação dupla, a gente utiliza em. Se a gente tiver uma ligação tripla, em. Duas ligações duplas de em e duas ligações triplas de in. O sufixo, no caso dos hidrocarbonetos, vai sempre ser o O, certo, pessoal? Então, essa daí é a regrinha básica para a construção do nome dos hidrocarbonetos. Desta forma, pessoal, para os hidrocarbonetos de estruturas simples, como por exemplo os alcanos, a gente vai ter que fazer o quê? Na verdade, para todos os hidrocarbonetos é importante que a gente faça o quê? Identifique primeiro a nossa cadeia principal. O que é que vai ser a nossa cadeia principal? A maior sequência de carbonos ligados, certo? Que a gente consiga contar. Por exemplo, aqui é um hidrocarboneto simples, um alcano. A gente só observa ligações simples entre ele, certo? Entre os carbonos que formam a cadeia principal. É uma cadeia em linha reta, a gente não observa nenhum desvio, nenhuma ramificação. Então, nós temos isso aqui, ó, de cadeia principal. Todos esses carbonos da estrutura fazem parte da cadeia principal. Observei o que é a minha cadeia principal, vou contar quantos carbonos eu tenho. Então, bora lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Para 7 carbonos, se eu for observar, o prefixo é o ept. Ept. Certo, pessoal? Que tipo de ligação eu tenho? Como eu já falei, a gente só tem ligações simples, então eu acrescento o infixo an e termino com o sufixo o. Então, para esse composto, o nome que temos é heptano. Vocês viram que para um alcano sem ramificação é muito simples nomear. Porém, podem aparecer ligações duplas e triplas, certo? E no caso do aparecimento delas, além da gente identificar a cadeia principal, observar tipo de ligação, a gente também vai precisar enumerar os carbonos da cadeia principal para que a gente possa indicar a localização dessa ligação dupla ou dessas ligações duplas, certo? Ou então dessa ligação tripla que exista. Então, vamos ver um exemplo aqui, onde a gente tem uma ligação tripla. Mais uma vez, a gente não observa ramificações, né? É um hidrocarboneto sem ramificação, então todos os carbonos fazem parte da cadeia principal. Vamos contar quantos carbonos a gente tem. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6, para 6 carbonos, o prefixo que a gente usa é o X. X. Só que aí eu identifiquei o quê? Uma ligação tripla. E eu preciso dizer em qual desses carbonos está essa ligação tripla. Então, eu preciso enumerar da forma que fique o mínimo possível, o número menor possível. Então, eu conto nos dois sentidos e observo em qual sentido o número do carbono é menor. Então, se eu contar assim, 1, 2, 3, 4, 5, 6. A ligação tripla já pertence ao carbono 3, né?
nesse caso. Se eu contar voltando, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mais uma vez, ó, a ligação tripla, ela fica no carbono 3, porque ela também pertence a esse carbono. Então, no caso de 6 carbonos, ela estando bem no meio, né, não vai importar muito a ordem, se é de lá para cá ou daqui para lá. Ela sempre vai estar no carbono 3. Se é uma ligação tripla, a gente coloca in, finaliza com O. X3 ino, certo, pessoal? Também podem ver em alguns locais escrito dessa forma: 3 x sino. Vocês podem encontrar desse jeito também o nome para esse composto. Se por acaso a gente encontrar algum caso onde a gente perceba uma ramificação, aí a gente precisa dar nome para essa ramificação, indicar essa ramificação antes do nome da cadeia principal, com a localização também. Vamos entender como é que faz isso? Pessoal, observando aqui essa estrutura, eu percebo que tem uma partezinha que está descendo aqui. Então, eu vou observar o que é cadeia principal e vou observar também o que é minha ramificação. Se eu vier assim, ó, em linha reta, eu consigo uma estrutura boa de cadeia principal e fica apenas esse carbono aqui fora como ramificação. Eu não consigo englobar tudo, né, como cadeia principal, porque eu preciso fazer uma linha para ser minha cadeia principal, mesmo que essa linha fique curvada. Então, se eu fizer assim, eu vou ter tudo isso aqui de cadeia principal e fico com esse CH3 aqui como ramificação. Ô, Kelly, e se eu quisesse descer para cá, colocar esse carbono na cadeia principal e colocar esse que sobraria de ramificação? Não faria diferença, certo? Nesse caso, não faria diferença. Então, vamos contar quantos carbonos a gente tem de cadeia principal. A gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 carbonos de cadeia principal. Então, a gente já vai usar nessa cadeia principal o prefixo oct. Para minha cadeia principal, eu tenho que tipo de ligação entre os carbonos? Só ligações simples. Então, finalizo com O. Porém, como eu falei para vocês, antes do nome da cadeia principal, a gente precisa dar um nome para a ramificação. Para dar nome à ramificação, a gente vai usar os mesmos prefixos, certo? Que vão indicar a quantidade de carbono. Então, nesse caso, a gente só tem um. O prefixo usado é met. Se é ramificação, eu sempre termino com il, porque ramificação geralmente só tem ligações simples, então não precisa indicar o tipo de ligação que tem. Então, metil-octano. Para completar aí, eu preciso indicar a localização desse metil. Aí eu vou fazer a enumeração. Começa daqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Se eu contar nesse sentido, a minha ramificação fica no carbono 7. Se eu contar no sentido contrário, ela já vai ficar no carbono 2. Então, o sentido certo para a gente contar é o que fica o menor número para localização. Então, vai ficar aqui nesse 2. 2 metil octano. No carbono 2, eu tenho metil para uma estrutura de 8 carbonos que só fazem ligações simples. Vamos agora a um exemplo de hidrocarboneto de cadeia fechada. Para esse tipo de hidrocarboneto, a gente segue as mesmas regrinhas que eu já expliquei. O que a gente vai acrescentar é a palavrinha ciclo antes do nome que a gente já sabe montar. Então, nós temos aqui uma estrutura fechada que tanto pode ser representada assim quanto assim. O que é que a gente vai precisar identificar? Quantidade de carbonos. A gente tem 1, 2, 3, 4, 5 carbonos. Então, eu uso pente como prefixo. Percebo uma ligação dupla entre esses carbonos, então eu preciso localizar essa ligação. Em caso de estruturas fechadas com apenas uma ligação dupla, certo? Sempre essa ligação dupla você indica que está no carbono 1. Então,
um, em, termino com O. E para completar, indicando que é um hidrocarboneto fechado, eu preciso colocar a palavra ciclo. Então, fica ciclopente-1-eno. Ou também vocês podem ver como ciclopenteno. Por quê? Por conta dessa regrinha. Se só tem uma ligação dupla e sempre ela vai estar no carbono 1, então, às vezes, o 1 fica subtendido. Em relação à nomenclatura dos aromáticos, a gente vai ter o benzeno, que já foi apresentado para vocês, que é essa estrutura aqui, que também pode vir dessa forma ou dessa forma. Existem várias representações para ele, certo? E vai ter os derivados do benzeno, que são estruturas que vão conter anéis benzênicos, certo? Dentro do seu composto. Como, por exemplo, a gente vai ter o naftaleno, que é formado a partir de 2 benzenos unidos, o antraceno, que vão ser 3 benzenos unidos nessa colocação, e vão ter outros e outros compostos que também são derivados do benzeno, certo? E cada um desses derivados, geralmente, ele é designado por nomes particulares, não segue uma regrinha para nomear esses compostos aromáticos, não. Então, pessoal, a gente viu como nomear, e na atividade que eu vou passar para vocês, vocês vão ver o processo contrário. A partir do nome, vocês vão ter que montar a estrutura, certo? Alguns dos compostos que tem na atividade estão no vídeo, como exemplo já com a estrutura. A gente fez o processo de nomear, certo? Aqui está o nome e vocês vão montar a estrutura. Quem foi que a gente não montou? Do propano, do 1-penteno, do ciclopentano, desse daqui, hexa 1,3 de eno. Então, vamos montar o mais complicadinho, que é essa letra G. Dei uma adiantadinha aqui, minha gente. E já coloquei, ó, X vem de 6. Já coloquei os 6 carbonos aqui de cadeia principal. Fiz a enumeração já, porque no carbono 1 e no 3 eu vou ter ligação dupla, duas ligações duplas, uma no 1 e uma no 3. Então, já coloquei aqui no 1 e no 3 a ligação dupla. E agora eu só preciso completar com os hidrogênios. Quando eu vou completar para os hidrogênios, eu observo quantas ligações ele já fez, ó.